Bom dia, queridos! Ei! Que alegria! Quarta-feira, começando mais uma leitura dinâmica. Aproveitem, que a gente não sabe até quando esse movimento está aqui deste jeito. Então, nós temos que aproveitar aqui e o agora. Não aquilo que foi, nem aquilo que será, mas aquilo que é, que está aqui. Então, aproveitem esse movimento, aproveitem o dia de hoje. Sintam a bênção que já é o dia. Estamos lendo aqui, descobrindo pontos fortes, falando a respeito das suas virtudes, seus talentos. É isso que ele está trazendo com você, com o outro, né? Como você descobrir o outro e criar essa conexão. Hoje, não por acaso, porque o acaso é a desculpa dos ignorantes, né? Dia 29, que a soma vai dar 11, nós falamos bastante no Aliança 559 a respeito disso, desse lugar em que você faz a união, que faz a força, né? Que a gente não perde a noção das coisas, que a gente está junto e misturado, pertencente ao movimento, né? Sabendo o que está fazendo com consciência. Descobrindo os pontos fortes. Qual é o seu ponto forte com o ponto forte do outro? Aonde você está modelando? O que você está modelando e aonde você está modelando? De que forma você está modelando isso? Modelando, não copiando. Diferente. A modelagem de você copiar alguma coisa. Qual a diferença disso, Luiz Marcelo? Cópia é algo que você não tem o original. Isso é cópia. Você está copiando alguma coisa e deixando de colocar as suas virtudes e os seus talentos. O que é uma modelagem? É aquilo que você pega, o que você precisa pegar, junta com as suas virtudes e faz uma chave única para abrir a sua porta, não abrir a porta do outro. Sua sintaxe. Tem que ter uma sintaxe. Você colhe informação aqui, colhe informação ali, outra daquilo que você é e você traz. Eu faço um arroz, mas se você for fazer o arroz, vai ficar igual? Você já viu arroz igual? Não existe arroz igual. Nenhum. Não vai ter. Nunca nada é igual. Você precisa tomar consciência disso. Então, a modelagem é algo que você colhe, modela para você, para aquilo que você é e aquilo que você precisa executar. Aí a coisa funciona. Certo, amados? Bora ler lá, dona Luzia Solange. Ponha-os. Pontos fortes. Para trabalhar. Item. 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 Capítulo 5. As perguntas que você está fazendo. Há obstáculos para o desenvolvimento de meus pontos fortes. Por que devo me concentrar nos meus temas pessoais? A ordem de meus temas pessoais tem alguma importância? Nem todas as frases na descrição do tema se aplicam a mim. Por quê? Porque sou diferente das outras pessoas com quem compartilho alguns temas. Alguns temas são opostos. Posso desenvolver novos temas se não gostar dos que tenho? Não vou ficar muito limitado se me concentrar em meus temas pessoais? Como posso administrar meus pontos fracos? Meus temas podem revelar se estou na carreira certa? Você se submeteu ao teste e descubra a fonte de seus pontos fortes. Recebeu seus 5 primeiros temas e leu as descrições e os depoimentos. E agora, se reagir como a maioria das pessoas, terá um número razoável de perguntas passando por sua cabeça. Com base na experiência, preparamos uma lista de perguntas feitas com maior frequência, e acreditamos que nossas respostas ajudarão a dissipar suas dúvidas mais prementes. Há obstáculos para o desenvolvimento de meus pontos fortes. Sim. Além das orientações de sua organização, que abordaremos no último capítulo, há um obstáculo barrando seu progresso, sua própria relutância. Isso provavelmente sou estranho. Por que alguém ficaria relutante em desenvolver seus pontos fortes? A verdade é que muita gente fica. Muitas pessoas não se preocupam com a complexidade de seus pontos fortes. Em vez disso, preferem devotar tempo e energia para investigar suas fraquezas. Sabemos disso porque fizemos a elas essa pergunta. O que você acha que vai ajudá-la a melhorar mais? Conhecer seus pontos fortes ou conhecer suas fraquezas? Quer fizéssemos a pergunta à população americana, inglesa, francesa, canadense, japonesa ou chinesa, quer a gente jovem ou velha, rica ou pobre, altamente instruída ou nem tanto, a resposta era sempre a mesma. As fraquezas, não os pontos fortes, merecem mais atenção. Na verdade, encontramos um leque amplo de respostas a essa pergunta. A cultura mais centrada nos pontos fortes é a dos Estados Unidos, com 41% da população dizendo que conhecer seus pontos fortes vai ajudá-los a progredir mais. As culturas menos centradas nos pontos fortes são o Japão e a China. Só 24% acreditam que a chave para o sucesso resida nos pontos fortes. Contudo, a despeito das diferenças, a conclusão geral permanece verdadeira. A maioria da população do mundo não acha que o segredo para melhorar resida numa compreensão profunda de seus pontos fortes. Curiosamente, em cada cultura, o grupo menos fixado nas fraquezas era o grupo mais idoso, de 55 anos para cima, um pouco mais velho, um pouco mais sábio. Esse grupo provavelmente adquiriu um certo grau de autoaceitação e percebeu a inutilidade de tentar tapar os irremediáveis buracos em suas personalidades. De toda a pesquisa que levamos a cabo para este livro, essas descobertas foram talvez as mais surpreendentes. Elas requerem uma explicação. Por que tantas pessoas evitam se concentrar em seus pontos fortes? Por que as fraquezas se mostram tão sedutoras, a menos que enfrentemos essas questões e as resolvamos agora. Nossos esforços para desenvolvermos nossos pontos fortes podem se extinguir antes de terem tido oportunidade de ganhar impulso. Há tantas razões quanto pessoas para imaginá-las, mas todas parecem derivar
Dos mesmos 3 medos básicos: medo das fraquezas, medo do fracasso e medo do seu verdadeiro eu. Medo das fraquezas. Para muitos de nós, o medo das fraquezas parece ofuscar nossa confiança em nossos pontos fortes. Para usar uma analogia, se a vida é um jogo de baralho e cada um recebeu cartas fortes e cartas fracas, a maioria presume que as fracas comandam o jogo das fortes. Por exemplo, se nos destacamos nas vendas, mas temos problemas com a estratégia, é nossa dificuldade com a estratégia que atrai a atenção. Porque uma incapacidade de pensar estrategicamente vai com certeza nos atingir em algum momento do jogo, certo? Se construímos com facilidade relações de confiança, mas hesitamos quando se trata de falar em público, nos matriculamos num dos onipresentes cursos de oratória. Porque falar em público é um pré-requisito para o sucesso, não é? Seja qual for a fraqueza, seja qual for o ponto forte é apenas um ponto forte, a ser admirado e simplesmente assumido. Mas a fraqueza é uma área de oportunidade. Essa fixação na fraqueza está profundamente enraizada em nossa educação e criação. Apresentamos aos pais o seguinte cenário. Digamos que seu filho volte para casa com os seguintes conceitos: um 10 em inglês, um 9 em estudos sociais, um 5 em biologia e um 2 em matemática. Qual desses conceitos faria você passar mais tempo conversando com seu filho ou filha? 77% dos pais preferiram se concentrar no 2 em matemática, só 6% no 10 em inglês e um número ainda mais insignificante, 1%, no 9 em estudos sociais. Obviamente, o conceito em matemática exige alguma atenção porque, para progredir na escola e garantir um lugar no ensino superior, a criança não pode se dar ao luxo de ser reprovada em matéria alguma. Mas a questão foi formulada muito cuidadosamente. Qual desses conceitos faria você passar mais tempo conversando com seu filho ou filha? A despeito das exigências do sistema educacional de hoje, será que o tempo maior realmente merece ser investido na fraqueza da criança? Essa orientação para a fraqueza persiste nos campos da pesquisa e do ensino acadêmico. Numa recente palestra para seus colegas, Martin Seligman, ex-presidente da Associação Americana de Psicologia, reportou ter encontrado mais de 40 mil estudos sobre depressão, mas apenas 40 sobre os temas da alegria, felicidade ou autorrealização. Como no exemplo da matemática, a questão aqui não é que a depressão não deva ser estudada. A depressão é uma enfermidade terrível e os que sofrem com ela precisam de toda a ajuda que a ciência possa lhes oferecer. De fato, como resultado do apaixonado foco da ciência nas doenças mentais durante o último meio século, foram descobertos tratamentos para 14 diferentes doenças mentais. A questão é que há um desequilíbrio. Nossa perspectiva é tão desviada para a fraqueza e a doença, que sabemos muito pouco sobre a força e a saúde. Nas palavras de Martin Seligman, a psicologia está meio crua, literalmente meio crua. Cozinhamos a parte sobre doença mental. Cozinhamos a parte sobre reparação e lesão. Mas o outro lado está cru. O lado dos pontos fortes, o lado daquilo em que somos bons, o lado do que faz a vida valer a pena. Cada um de nós tem fraquezas, é claro. Atividades que alguns realizam sem esforço podem ser frustrantemente difíceis para outros. E se essas fraquezas prejudicam nossos pontos fortes, precisamos desenvolver estratégias para contorná-las. Vamos listar na íntegra tais estratégias mais adiante neste capítulo. Para clarear nossa perspectiva torta, contudo, devemos lembrar que manter um olhar crítico sobre nossas fraquezas e trabalhar arduamente para administrá-las, embora às vezes necessário, só nos ajudará a evitar o fracasso. Não vai nos ajudar a atingir a excelência. O que Seligman está dizendo, e o que muitos dos excelentes profissionais que entrevistamos estão nos dizendo, é que você só alcançará a excelência compreendendo e cultivando seus pontos fortes. Nos idos da década de 1930, Carl Jung, o eminente pensador e psicólogo, formulou a coisa assim: a crítica tem a capacidade de fazer o bem quando existe algo que precisa ser destruído, diluído ou dominado, mas só é capaz de causar danos quando existe algo a construir. Medo do fracasso. Este é o suspeito habitual. Como o fracasso nunca é divertido, alguns preferem não arriscar. Mas, no contexto dos desafios de uma vida realmente produtiva, o medo do fracasso se torna particularmente resistente e difícil de derrotar. Os fracassos não nascem todos iguais. Alguns são razoavelmente fáceis de digerir, geralmente aqueles que conseguimos justificar sem arranhar nossa autoimagem. Isso pode soar um pouco diferente no jardim de infância. Ei, eu não estava pronto. Do que no mundo do trabalho. Desconfio que esta não é minha especialidade, mas o princípio é o mesmo. Quando a causa do fracasso parece não ter nenhuma relação com quem realmente somos, podemos aceitá-lo. Mas alguns fracassos ficam atravessados em nossa garganta. Dessa espécie, os mais persistentes e nocivos acontecem naquelas vezes em que escolhemos um de nossos pontos fortes, anunciamos nossa entrada no jogo, damos tudo e, mesmo assim, fracassamos. A angústia que acompanha esse tipo de fracasso pode ser aguda. Quem se lembra da cena do filme Carruagens de Fogo em que o corredor Abraham se vira para a namorada, depois de perder uma competição para a qual tinha se preparado com dedicação, e num sussurro atordoado confessa: acho que não consigo correr mais depressa. Quer sejamos competitivos como Abraham ou nos julguemos com base em nossos próprios padrões, nosso senso de fracasso é mais penetrante sempre que ficamos aquém do esperado, sempre que apelamos para nossos pontos fortes. Eles deixam a desejar, apesar do bem-intencionado conselho da sociedade. Tente de novo. Em ocasiões como essas podemos começar a sentir um certo desespero. Identifiquei um talento, cultivei-o, transformando num ponto forte, sustentei-o, pratiquei-o e mesmo assim falhei. O que faço agora? Uma faceta adicional desse medo do fracasso baseado num ponto forte é que a sociedade reserva seu mais profundo desprezo para aqueles que apregoam uma capacidade e depois não conseguem realizá-la. Nossos instintos mais baixos nos levam a sentir prazer com os infortúnios de outra pessoa. Infelizmente, o prazer parece aumentar na proporção direta do ego dessa pessoa. Quanto maior seu ego, maior nosso prazer com seu fracasso. Por ambas as razões, muitos de nós preferem evitar a exposição que vem com o investimento em pontos fortes. Ficamos, em vez disso, no escritório tapando as goteiras. Uma atitude zelosa, humilde que a sociedade respeita. Infelizmente, como acabamos de dizer, remendar suas fraquezas jamais o levará à excelência. Então, o que você deveria fazer? Como é possível vencer o poderoso medo do fracasso baseado num ponto forte? Bem, é mais do que provável que você nunca chegue inteiramente a se livrar nem do medo de seu próprio fracasso nem de seu pequeno prazer com o fracasso dos outros. Ambos parecem inerentes àqueles aspectos da natureza humana que muitos compartilham. Ao examiná-los de perto, no entanto, você pode pelo menos desmistificá-los de forma decidida, para que nenhum deles o impeça de desenvolver seus pontos fortes. Vamos começar com o problema do ego. É ególatra passar a vida desenvolvendo os pontos fortes? Tudo que aprendemos em nossa pesquisa indica que não. Desenvolver os pontos fortes não é egolatria. O ególatra tem pretensões à excelência, mas suas pretensões não estão ligadas a nada substancial. A fanfarronada, essa abordagem garganta da vida, presta-se ao ridículo. Mas desenvolver os pontos fortes não tem a ver necessariamente com ego. Tem a ver com responsabilidade. Você não deve se orgulhar de seus talentos naturais mais do que deveria se orgulhar de seu sexo, raça ou cor do cabelo. Seus talentos naturais são dons de Deus ou acidentes de nascimento, dependendo da natureza de sua fé. De um modo ou de outro, você não merece crédito algum por eles. Contudo, tem um papel importante quando se trata de lapidá-los até que virem pontos fortes. É sua responsabilidade usar seus talentos naturais e transformá-los, através do foco, da prática e do aprendizado, em desempenhos consistentes e quase perfeitos. Desse ponto de vista, evitar seus pontos fortes e se concentrar em suas fraquezas não é um sinal de verdadeira humildade. É quase uma
e responsabilidade. Ao contrário, a coisa mais responsável, mais desafiadora, no sentido de sermos verdadeiros a nós mesmos, mais digna que podemos fazer é enfrentar com coragem o potencial de força inerente aos nossos talentos e, em seguida, encontrar meios de realizá-lo. Você pode fracassar? Sim, pode. Desenvolver uma vida realmente produtiva significa encarar o desempenho profissional como o árbitro final de nossa força. Esse desempenho adequadamente avaliado é implacável, não perdoa, e sem dúvida haverá vezes em que suas pretensões de Uma competência serão pausa. julgadas de modo desfavorável. E daí, realmente, o que poderia acontecer de pior? Você identifica um talento, cultiva Nossa, que incrível agora o que ele trouxe. Que as suas virtudes, seus talentos não pertencem a você. Eles foram dados para que você pudesse executar coisas aqui. Nossa, isso muda completamente a visão das coisas, né? Se você olha por esse prisma, porque negar as suas virtudes, seus talentos, que é a história da inveja, de você dedicar, não, você fugiu a palavra, você desejar o talento e a virtude do outro, você negar seus próprios talentos, suas próprias virtudes, que é a inveja, que são os dons que Deus te deu. Mas você pegar essas virtudes, esses talentos, para você, também é negar quem te deu isso. Isso é muito forte, que é o que ele está trazendo aí, que é o ego. Essa desconexão, esse lugar que eu falei hoje no Aliança 559, que eu tenho falado essa semana, da conexão da matéria para o sutil. Então, ressaltar essa imagem que é importante, tá bom? Bem-vindo, Juramar. Vamos lá. cultiva-o como ponto forte e não consegue corresponder às suas expectativas. Sim, isso dói, mas não deveria demoli-lo completamente. É uma chance de aprender e de incorporar esse aprendizado ao seu próximo desempenho e ao que vier depois. E se mesmo assim esses próximos desempenhos não conseguirem corresponder a seus padrões? Bem, isso dói ainda mais, mas também pode indicar uma coisa: você pode estar procurando seus pontos fortes nos lugares errados. Apesar da ferida, você fica pelo menos liberado para redirecionar sua busca mais produtivamente. Como o espirituoso WC Fields aconselhava: se na primeira você não se sai bem, tente de novo. Depois desista. Não há sentido em fazer papel de bobo. Esse conselho é fácil de dar e difícil de ser posto em prática, mas, ao desenvolver seus pontos fortes, às vezes conseguindo grande progresso, às vezes retrocedendo, console-se com o fato de que é assim que uma vida realmente produtiva deve ser vivida. Esse processo, agir, aprender, aperfeiçoar, agir, aprender, aperfeiçoar, por mais desajeitado que possa ser, é a essência da vida realmente produtiva. Ela lhe pede para ser corajoso, para ser perspicaz, para estar atento aos comentários sobre seu desempenho vindos do mundo exterior e, acima de tudo, para continuar sondando seus pontos fortes, a despeito das inúmeras influências que tentam afastá-lo deles. De novo, Carl Jung captou muito bem o espírito da coisa quando disse: a fidelidade à lei de seu próprio ser é um ato de grande coragem atirado na cara da vida. Uma palavra de advertência: mantenha-se alerta contra a ameaça do perigo que mais pode prejudicá-lo, a ilusão. Isso ocorre quando você continua agindo, continua falhando e não percebe. Acha que tem um ponto forte no falar em público, mas não percebe que a audiência está dispersa. Ou se imagina um gênio nas vendas, mas não se pergunta por que ninguém compra. Ou o mais perigoso de tudo, você tem uma ideia vaga da precariedade de seu desempenho, mas acaba encontrando 1 milhão de razões para explicar por que isso nada tem a ver com você. Somada a essa negativa, a ilusão forma uma combinação letal. Se você é afligido por esse problema, nada neste livro vai curá-lo. Tudo que podemos dizer é que quem está sendo mais prejudicado é você mesmo. O filósofo Baruch Spinoza disse que ser o que somos, e nos tornarmos o que somos capazes de nos tornar, é o único objetivo da vida. Você pode não concordar com a ênfase, mas certamente uma das metas de sua vida é descobrir e aplicar seus pontos fortes. Se seus sentidos estão entorpecidos pela ilusão e pela recusa em admitir a verdade, você vai parar de procurar os verdadeiros pontos fortes e acabar vivendo uma versão de segunda classe da vida de outra pessoa, em vez de uma versão de primeira da sua própria. Medo do seu verdadeiro eu. Você pode estar relutante em investigar seus pontos fortes pura e simplesmente porque não acredita que seu verdadeiro eu seja grande coisa. Seja qual for o rótulo, sensação de inadequação, síndrome do impostor ou nada mais que a velha insegurança, os sintomas são familiares. Apesar das realizações, você se pergunta se é talentoso como todos pensam que é. Desconfia que a sorte e as circunstâncias, não seus pontos fortes, expliquem boa parte do sucesso. A vozinha ansiosa em seus ouvidos murmura, quando vão desmascará-lo, e apesar de todo seu discernimento você a escuta. Em parte isso explica por quê. Quando alguém lhes pede que descrevam seus pontos fortes, as pessoas raramente se referem a seus talentos naturais. Em vez disso, falam de coisas externas que acumularam ao longo da vida, como certificados e diplomas, experiências e prêmios. Aí está a prova de que se aperfeiçoaram, de que adquiriram algo valioso para oferecer. Não pretendemos sugerir que esse medo seja inteiramente negativo. Afinal, o outro lado da moeda da insegurança é a autocomplacência. Queremos lembrar, no entanto, que, se você parar de procurar por medo do pouco que pode descobrir, perderá a maravilha de seus pontos fortes. Dizemos lembrar porque muitas vezes não damos a devida atenção a nossos pontos fortes. Convivemos todo dia com eles, e eles nos veem tão facilmente que deixam de parecer preciosos. Como nova-iorquino que não ouve mais as sirenes e as buzinas, estamos tão próximos de nossos pontos fortes que não os enxergamos mais. Alguns anos atrás, Bruce B ganhou um dos mais cobiçados prêmios para
Professores dos Estados Unidos. De acordo com os comentários de seus pares, alunos e pais, ele era brilhante na criação de um ambiente de aprendizagem ao mesmo tempo concentrado e cordial. Como parte do estudo do Gallup sobre excelência, nós o entrevistamos e depois lhe demos um retorno sobre seus pontos fortes. Como um de seus talentos mais fortes era empatia, falamos de como era incrível que ele conseguisse captar os sentimentos de cada estudante, que soubesse fazer cada um se sentir ouvido e compreendido. Expusemos como esse tema o capacitava a ouvir perguntas não formuladas, a prever os bloqueios de aprendizado de cada aluno e a ajustar seu estilo de ensino para que, juntos, pudessem encontrar um meio de contorná-los. Pintamos com a maior nitidez possível um quadro de como ele havia cultivado esse talento, transformando-o num belo ponto forte. Quando acabamos, Bruce ficou parado com uma expressão estranha no rosto. Não estava surpreso, não estava intrigado, não parecia sequer particularmente lisonjeado. Estava apenas confuso. Não é o que todos fazem? Perguntou. A resposta, é claro, foi: não, nem todos fazem isso, mas você faz, Bruce. Você faz. É o que o torna assim tão bom no seu trabalho. Se todo professor fosse tão empático quanto você, todo professor seria tão bom quanto você. E não é. Bruce tinha caído na armadilha que pega tantos de nós. Ele não podia deixar de reconhecer as pistas que revelavam o estado emocional de cada estudante. Não podia deixar de responder às emoções que via. Não podia deixar de compartilhar a dor deles e de se alegrar com seus sucessos. E como fazia tudo, naturalmente não dava importância a isso. Era fácil, e portanto banal, lugar comum, obviedade. Não é o que todo mundo faz? A velha máxima diz que você não pode ver o quadro quando está dentro dele. Bem, como você passou a vida inteira dentro da moldura de seus pontos fortes, talvez não seja de admirar que, após algum tempo, se torne cego a eles. Esperamos que, ao revelar seus 5 temas pessoais, tenhamos mostrado que suas reações instintivas ao mundo à sua volta, aquelas coisas que você não pode deixar de, não são banais, lugares comuns, obviedades. Pelo contrário, suas reações instintivas são únicas. Elas o tornam diferente de todo mundo. Elas o tornam extraordinário. Porque devo me concentrar nos meus temas pessoais? O objetivo principal do teste Descubra a fonte de seus pontos fortes não é fazer uma síntese ou oferecer um retrato completo de sua personalidade. Na realidade, o propósito do teste é ajudá-lo a alcançar um desempenho consistente e quase perfeito, um desempenho que seja ao mesmo tempo excelente e gratificante. Esse tipo de desenvolvimento de pontos fortes requer um foco aguçado por 2 razões. Em primeiro lugar, embora você tenha sem dúvida experimentado alguns momentos de sucesso e gratificação na vida, o segredo de viver de forma realmente produtiva reside numa capacidade de reproduzir repetidamente esses momentos. Para fazer isso, você precisa compreender tais momentos profundamente. Precisa discernir quais pontos fortes estão em ação e como eles se combinam para criar a performance, a satisfação ou ambas. Você precisa ser conscientemente competente. Alcançar essa competência consciente com meros 5 temas de talento é um belo desafio. Em segundo lugar, quando você olha de perto, a diferença entre alguém cujo desempenho é aceitável e alguém cujo desempenho é consistentemente quase perfeito é muito sutil. É raro que o profissional quase perfeito faça algo dramaticamente diferente. Confrontado com a barragem diária de 1001 decisões instantâneas, ele simplesmente faz um número muito pequeno de escolhas mais acertadas. Quão pequeno é esse número? Bem, no beisebol, se você rebater bem a bola 270 vezes em cada 1000 jogadas, será um jogador mediano. Se conseguir acertar 320 vezes em 1000, vai ser saudado como um dos melhores da liga. Assim, no beisebol, a diferença entre estar no meio do caminho e ser o craque da série é de umas 25 decisões melhores por temporada, em média. Um rebatedor tem umas 500 jogadas nesse período. No golfe profissional, a diferença entre a excelência e a média é igualmente tênue. Os melhores jogadores dão em média 72 tacadas por partida. Os jogadores medianos, 80. No mundo do trabalho, a diferença entre o vendedor esforçado e o grande vendedor pode ser de apenas 3 telefonemas a mais por semana, 2 sinais emocionais mais claros captados durante uma apresentação ou um fato a mais lançado no meio de uma conversa no momento exato. A diferença entre o líder exemplar e o chefe medíocre pode estar simplesmente em algumas perguntas extras feitas que alguns momentos a mais escutando. Seja qual for a sua profissão, o segredo do desempenho consistente e quase perfeito reside nesse gênero de finas sutilezas. Alcançar essas sutilezas exige competência. Você vai precisar estudar seus temas mais fortes de talento e descobrir como eles se combinam para criar seus pontos fortes. Pensando neles dessa forma, você pode de repente perceber que um pequeno deslocamento na ênfase de um tema para outro ou um aprofundamento de seu conhecimento numa área particular é tudo de que precisa para dar o salto do desempenho mediano para o excelente. Por exemplo, se um de seus temas pessoais é input, você pode perceber que mesmo lendo bastante, não consegue se disciplinar para arquivar artigos e informações interessantes. Então você decide fazer uma ligeira alteração em sua rotina semanal. Cria um arquivo de recortes e lê tudo que há nele pelo menos uma vez por trimestre. E rapidamente descobre que, com essa riqueza de informação fresca na mente, você fica mais perspicaz, mais útil e mais criativo. Ou talvez, com conexão com um de seus temas diferenciais, você sempre tenha sentido a ajuda que esse tema lhe dá em sua vida pessoal, mas nunca tenha pensado em aplicá-lo na vida profissional. Então você faz um ajuste. Explica cuidadosamente a seus colegas como todos os esforços que eles fazem se combinam para criar o desempenho conjunto da equipe. Você destaca como a atenção de uma pessoa pelo detalhe torna muito mais fácil o trabalho da outra. Você enfatiza o propósito comum e a necessidade de apoio mútuo. Como resultado, você constrói gradualmente sua reputação como um dos melhores formadores de equipe na empresa. Polir um simples tema para que ele se torne um verdadeiro ponto forte será um teste para sua percepção e sua engenhosidade. Apurar todos os 5 é o trabalho de uma vida inteira. A ordem de meus temas pessoais tem alguma importância? Tecnicamente, a resposta é sim, mas em termos práticos, não. O teste Descubra a fonte de seus pontos fortes avalia cada uma de suas respostas, calcula seus temas mais fortes e apresenta seus 5 primeiros em ordem decrescente. Assim, tecnicamente, o primeiro tema listado é seu tema mais forte, e assim por diante. Contudo, é aconselhável não atribuir demasiada ênfase à ordem de seus temas pessoais. Primeiro, a diferença real entre o tema número 1 e o tema número 5, e os que ficam entre os dois, pode muito bem ser infinitesimalmente pequena. No mundo da matemática, as diferenças existem, mas no mundo real podem ser insignificantes. Além disso, o objetivo prático do teste Descubra a fonte de seus pontos fortes é pôr em evidência seus temas dominantes de pensamento, sensação ou comportamento. Aqui estabelecemos uma distinção entre seus temas pessoais e seus temas reativos. Seus temas pessoais são aqueles com os quais você toma frente. Não importa a situação, eles filtram seu mundo, forçando-o a se comportar de certos modos recorrentes. Seus temas reativos, ao contrário, só se inflamam ocasionalmente, quando uma situação muito particular se apresenta. Por exemplo, se um de seus temas pessoais é desenvolvimento, você vai procurar ativamente oportunidades de preparar outras pessoas para o sucesso. O crescimento delas estará sempre em sua mente. Se desenvolvimento for um tema reativo, ele só vai se manifestar quando outra pessoa estiver sentada na sua frente pedindo um conselho sobre a carreira dela. De forma semelhante, se pensamento estratégico é um tema pessoal, você vai abordar cada situação perguntando: e se? Esteja você debaixo do chuveiro, correndo ou deitado sem sono tarde da noite, sua mente não será capaz de se abster do planejamento instintivo. Contudo, se pensamento estratégico for um tema reativo, só será ligado quando chegar o momento de elaborar um plano de negócios para os próximos 5 anos. Temas reativos podem às vezes ser muito úteis, porque o capacitam a trabalhar aceitavelmente bem desde que tudo esteja esquematizado para você. Mas seus temas pessoais não se apoiam em esquemas. São poderosos. Precisamente porque são instintivos. Cada um deles, cada um dos 5, é um tema que se põe em movimento sozinho e é um componente crucial no
Desenvolvimento de seus pontos fortes. Nem todas as frases na descrição do tema se aplicam a mim. Por quê? Num certo sentido, os 34 temas não existem de fato. A realização não pode ser encontrada num canto do cérebro de uma pessoa e a crença em outro. Os padrões recorrentes de pensamento, sentimento ou comportamento de cada pessoa são criados pelos filamentos em sua rede. Alguns são fortes, alguns estão rompidos. Por todas as razões óbvias, herança genética, criação, cultura, a rede de uma pessoa é única. Quando Gallup entrevistou 2 milhões de excelentes profissionais para pesquisar os pontos fortes humanos, estávamos investigando a configuração singular da rede de cada indivíduo. Ao contrário, quando decidimos resumir nossa pesquisa e criar uma linguagem comum para explicar os pontos fortes, tivemos de ignorar essas singularidades. Em vez disso, tecemos padrões com os fios mais comuns e esses padrões se tornaram então os 34 temas do teste Descubra a fonte de seus pontos fortes. Nas descrições, tentamos captar os fios dominantes de cada padrão ou tema, mas como cada tema é um sumário, é provável que alguns dos fios não ressoem em você tão vigorosamente quanto outros. Porque sou diferente das outras pessoas com quem compartilho alguns temas. Muito pouca gente compartilha seus temas pessoais. De fato, há mais de 33 milhões de combinações possíveis dos 5 primeiros. Por isso, as chances de você encontrar seu par perfeito são infinitesimais. Isso é relevante porque nenhum dos seus 5 temas existe sozinho. Ao contrário, cada tema está tão entrelaçado com cada um dos outros que acaba sendo alterado, influenciado pela associação. A seguinte progressão de pares de temas serve como exemplo de como, substituindo um único tema do par, todo o padrão de comportamento se altera significativamente. O tema ideativo descreve um amor por ideias e conexões. O tema contexto descreve uma necessidade instintiva de investigar como as coisas chegaram a ser como são. Juntos eles produzem um teórico criativo que se detém para olhar para o passado em busca de pistas para explicar o presente. No limite, pense em Charles Darwin se perguntando por que os bicos dos tentilhões das ilhas Galápagos variavam de forma e tamanho e começando a ver o esboço de sua teoria da seleção natural. Agora faça uma alteração. Mantenha ideativo, mas substitua contexto por futurista, um fascínio com potencial do futuro. Juntos, ideativo e futurista criam um sonhador visionário que pode extrair do presente as tendências chaves e em seguida projetá-las 10 anos à frente. Pense em Bill Gates, presidente da Microsoft, e na clareza de seu objetivo de um computador em cada casa. Agora mantenha futurista, mas substitua ideativo por crença, uma necessidade de organizar a vida em torno de uma série de valores centrais, geralmente altruístas. Os temas futurista e crença também criam um sonhador visionário, mas seus sonhos tendem a ser muito diferentes daqueles do exemplo anterior. Enquanto Bill Gates e sua turma imaginam um mundo melhor, o sonhador futurista, crença não pode deixar de imaginar um mundo melhor para as pessoas. Ele está menos preocupado com a criatividade de seu sonho e mais com seu impacto benéfico. Martin Luther King Jr. é provavelmente o exemplo mais evidente. Ele não apenas organizou sua vida em torno do valor da igualdade racial, mas projetou esse valor num quadro nítido do futuro, um futuro em que uma jovem negra e um rapaz branco poderiam beber do mesmo bebedouro, sentar nas mesmas salas de aula e caminhar de mãos dadas pela rua. Finalmente, mantenha a crença, mas troque futurista por relacionamento, um desejo de conhecer bem as pessoas e de construir relações de intimidade com elas. Os temas crença e relacionamento se combinam para criar um missionário, não um visionário. Essa pessoa tem pouco tempo para imagens inspiradas, que lhe parecem distantes demais, etéreas demais. Em vez disso, ela quer conhecer as pessoas que está ajudando. Quer aprender seus nomes e entender suas situações singulares. Só então pode ter certeza de que está de fato vivendo conforme seus valores. Essa pessoa lembra mais o espírito de Madre Teresa do que o de Martin Luther King Jr. Uma vez que pulamos de Charles Darwin a Madre Teresa simplesmente trocando um tema, você entende porque seu comportamento pode ser consideravelmente diferente de pessoas que compartilham 1, 2, 3 ou mesmo 4 de seus temas pessoais. Portanto, tente não examinar cada um de seus temas isoladamente. Em vez disso, examine como cada um modifica os outros. Imagine os efeitos da combinação. Aí reside o segredo do verdadeiro autoconhecimento. Alguns temas são opostos. A resposta a essa pergunta é não. Testes de personalidade tendem a ser baseados na suposição de que muitos traços humanos são mutuamente excludentes. Por exemplo, você pode ser um introvertido ou um extrovertido, mas nunca os dois. Pode ser guiado pelo ego ou altruísta, decidido ou dócil, voltado para o futuro ou nostálgico. A suposição ou está embutida nesses questionários. Cada pergunta é projetada para que a presença de um traço assegure automaticamente a ausência do traço oposto. Tais perguntas são denominadas ipsativas, o que significa que, se na realidade você tem ambos os traços, a pergunta não deixa revelar isso. O teste Descubra a fonte de seus pontos fortes não é construído desse modo pela simples razão de que a suposição ou não parece funcionar no mundo real. Durante nossas entrevistas, encontramos centenas de milhares de pessoas que possuíam temas que, à primeira vista, seriam considerados opostos. David G., presidente de uma produtora de cinema em Hollywood, exibia os temas dominantes carisma, um amor pelo desafio de convencer as pessoas, e intelecção, uma necessidade de passar algum tempo sozinho para meditar e matutar. O tema carisma o capacitava a dar centenas de telefonemas em busca de projetos interessantes de filmes. O tema intelecção lhe concedia um ar pensativo, e, o que não é pouco importante, permitia que se relacionasse com a vida interior dos personagens sobre os quais lia e dos escritores que os criavam. Quando interrogamos David sobre essa aparente inconsistência, ele disse que a combinação de carisma e intelecção fazia todo sentido para ele. Sou o tipo de cara que tem medo de ir a festas, mas que de repente se sente incrivelmente bem quando está lá. No exemplo seguinte, Leslie T., acionista de um banco de investimento, revelou 2 de seus temas mais fortes, mas aparentemente opostos: harmonia, disposição de fazer o máximo para evitar conflito, e comando, necessidade de confronto. Como presidente de minha associação de moradores, tive de supervisionar a licitação para um projeto paisagístico na comunidade. Como era um serviço bem grande, eu mesma quis cuidar da licitação. Contudo, um dos membros da diretoria se levantou na reunião e defendeu que ele é que devia cuidar daquilo, porque conhecia o negócio, tinha amigos na construção civil e tudo mais. Tive vontade de brigar, mas ele se mostrou tão decidido que deixei passar e lhe dei sinal verde. Mas aí, um mês mais tarde, vi o contrato pronto e descobri que ele não tinha sequer aberto uma concorrência. Simplesmente havia esperado até o último minuto e então passado o contrato para um amigo. Fiquei furiosa. Situações como essa podem ser difíceis, porque afinal ele não era um subordinado meu ou nada do gênero, mas achei que não podia deixar seu comportamento passar em brancas nuvens. Convoquei uma reunião com ele e disse-lhe como ficará desapontada. Foi muito difícil. De fato, até hoje estamos brigados. Esses são apenas 2 exemplos entre centenas de milhares de outros. Encontramos parocos que tinham organizado a vida deles em torno da ajuda a outras pessoas. O tema crença, mas que também sentiam o impulso de vencer. O tema competição. Encontramos profissionais de marketing que adoravam ideias. O tema ideativo, mas que ficavam igualmente empolgados pelos dados e sua comprovação, o tema analítico. Encontramos até escritores cuja paixão pelo passado, o tema contexto, só se equiparava à sua paixão pelo futuro, o tema futurista. Essas combinações podem parecer incongruentes, mas refletem a realidade de que indivíduos não podem ser facilmente encaixados em tipos. Cada um de nós é único, às vezes admiravelmente único, às vezes furiosamente único, mas sempre único. Projetamos o teste Descubra a fonte de seus pontos fortes para revelar essa singularidade. Em termos práticos, isso significa que a posse de um determinado tema jamais o impedirá de possuir qualquer outro. Posso desenvolver novos temas se não gostar dos que tenho? A resposta curta
até não. O teste descubra a fonte de seus pontos fortes, mede suas reações espontâneas a uma série de declarações em par. Reunindo as reações num padrão, o teste busca identificar os aspectos mais fortes de sua rede mental, seus temas pessoais. Como discutimos antes, esses temas pessoais são duradouros. Por maior que possa ser o seu desejo de se modificar, esses temas se mostrarão resistentes à mudança. Em pesquisas de contraprova, em que pedimos a 300 indivíduos para completar 2 vezes o teste, a correlação entre os dois conjuntos de resultados foi de 0,89. Uma correlação perfeita é de 1,0. Antes de se concentrar em seus 5 primeiros temas pessoais, no entanto, convém lembrar que, embora eles não se modifiquem muito no curso de sua vida, você pode adquirir novos conhecimentos e habilidades, e essas novas aquisições podem muito bem levá-lo a novas e empolgantes atividades. Uma das pessoas que entrevistamos durante nossa pesquisa foi Daniele J. Guiada por temas como empatia e comando, Daniele tinha construído para si uma bem-sucedida da carreira de jornalista. Sua empatia a capacitava a pôr seus entrevistados à vontade, enquanto o talento comando tornava fácil para ela fazer as perguntas mais duras. Por essas razões, e porque conseguia comunicar suas percepções através da palavra escrita, ela se destacou e foi promovida a editora. Então, com 10 anos de carreira, ela abruptamente desligou o processador de texto e redefiniu o foco de sua vida. Tornou-se terapeuta numa clínica para pacientes terminais. O jornalismo, ela concluíra, era interessante mas insatisfatório. Estimulada por repetidas visitas a um hospital durante a prolongada doença da mãe, reavaliou sua vida e percebeu que podia dar uma contribuição mais significativa juntando-se às fileiras daqueles que ajudavam famílias a lidar com o falecimento de um ente querido. Ela então estudou para ser terapeuta e foi trabalhar na clínica de sua cidade. Interessante, no entanto, é que, apesar de o conhecimento e as habilitações que estava agora empregando serem radicalmente diferentes, os mesmos temas dominantes, empatia e comando, dirigiram seu comportamento e a ajudaram a se destacar. A empatia não apenas a capacitava a discernir se a dor do paciente era física ou emocional, como também a levava a escolher justamente as palavras certas para ajudar a família a descrever sua confusa torrente de sentimentos. Para usar suas palavras, isso a capacitava a se unir à família do modo emocional correto. Seu talento comando provou ser ainda mais potente. Foi assim que Daniele descreveu o uso que fez dele no novo trabalho. Quando a família é informada de que um ente querido vai morrer, os parentes são dominados por uma sensação de choque. Não podem acreditar. Ficam irritados, confusos e frequentemente se recusam a aceitar. A última coisa que desejam nessa situação é alguém que os console. Ao contrário, querem alguém que tome a frente. Alguém que lhes diga o que esperar, para o que devem se preparar e exatamente o que fazer. Descobri que era muito boa para assumir o controle do modo como eles queriam. Eu trazia a presença e a clareza de que precisavam. Daniele é um dos milhares de exemplos de pessoas cujos temas permanecem constantes, mas que mesmo assim, alteram o foco de suas vidas adquirindo novas habilitações e conhecimento. Talvez sua própria vida possa ser outro exemplo. Talvez você se identifique com Brian M., um bailarino cujo amor pelo palco, o tema significância, transformou-se em amor pelo drama do tribunal depois que ele pendurou as sapatilhas e abraçou direito. Ou você poderia se reconhecer em Gillian K., uma professora cujo desejo de ajudar os outros a aprender, o tema desenvolvimento, encontrou nova aplicação em seu trabalho como especialista de suporte de produto numa companhia farmacêutica, onde ela era paga para instruir médicos sobre o alcance de novos medicamentos. Como Daniele, Brian e Gillian, você pode ter redefinido o foco de sua vida adquirindo novos conhecimentos e habilidades. Se não o fez, mas se sente confinado por seus temas pessoais, aprenda com o exemplo deles. Talvez você não seja capaz de reprogramar seu cérebro, mas, adquirindo novos conhecimentos e habilidades, você pode redirecionar sua vida. Não pode desenvolver novos temas, mas pode desenvolver novos pontos fortes. Não vou ficar muito limitado se me concentrar em meus temas pessoais? Essa é uma pergunta comum e uma preocupação legítima. Ao se concentrar em seus temas pessoais, você tem medo de ficar tão fechado em si mesmo que logo será incapaz ou não estará mais disposto a responder ao mutante e diversificado mundo à sua volta. Você se imagina ficando bitolado, introvertido, um árido especialista. Se você, no entanto, examinar com maior profundidade essa preocupação, verá que seus medos são infundados. Ao concentrar o foco em seus 5 primeiros temas, você vai na realidade se tornar mais forte, mais firme, mais aberto a novas descobertas e, fundamentalmente, mais compreensivo com as pessoas que possuem temas muito diferentes dos seus. No curso de nossa pesquisa, entrevistamos muitas lideranças religiosas. Uma delas, madre superiora de um convento beneditino, descreveu sua filosofia de vida da seguinte maneira: tento viver minha vida de uma maneira que, quando eu morrer e meu Criador perguntar, você viveu a vida que eu lhe dei, eu possa honestamente responder que sim. Sejam quais forem suas crenças religiosas, a pergunta, você viveu sua vida, pode ser bastante assustadora. Ela sugere que você tem uma determinada vida que deveria estar vivendo, e que qualquer outra vida é falsa, espúria. Como muitos de nós vagamos pela vida afligidos pela suspeita insistente de que estamos improvisando à medida que avançamos. Ficamos com medo até mesmo de pensar no assunto, e tal medo nos aprisiona. Inseguros sobre quem realmente somos, nós nos definimos pelo conhecimento que adquirimos ou pelas realizações que fomos acumulando ao longo do caminho. Ao nos definirmos dessa maneira, relutamos em trocar de carreira, ou aprender novos modos de fazer as coisas porque na nova carreira, seríamos forçados a tirar ao mar nossa preciosa carga de competência e realização. Teríamos de jogar ao mar nossa identidade. Além disso, inseguros sobre quem realmente somos, ficamos relutantes em investigar quem os outros realmente são. Em vez disso, insistimos em definir os outros pelo grau de instrução, sexo, raça ou outros indícios igualmente superficiais. Buscamos refúgio nessas generalizações, seja com relação a novas experiências ou a novas pessoas. Nossa incerteza sobre nós mesmos limita nossa curiosidade acerca de outras coisas. Você pode evitar essa incerteza. Concentrando-se em seus 5 primeiros temas, pode descobrir quem você realmente é. Pode descobrir que não está improvisando sua vida enquanto avança. Pode descobrir que seus sucessos e realizações não são acidentais. Seus temas pessoais estão influenciando cada uma das escolhas que você faz. Seus 5 primeiros temas explicam seus sucessos e realizações. Esse tipo de autoconhecimento leva à autoconfiança. Você pode enfrentar a assustadora pergunta: você está vivendo sua vida? Respondendo que não importa sua escolha de profissão, não importa a trajetória de sua carreira. Se você está aplicando, apurando e polindo seus 5 temas principais, você está de fato vivendo sua vida. Está de fato vivendo a vida que deveria viver. Esse tipo de autoconhecimento lhe abrirá a possibilidade de ser realmente curioso. Por exemplo, esse autoconhecimento lhe dará autoconfiança para se interessar por uma nova carreira. O que há de maravilhoso nos temas de talento é que eles podem se transferir de uma situação para outra. Daniele, a jornalista, terapeuta de pacientes terminais mencionada na pergunta anterior, pôde dar um salto profissional importante, ao menos em parte, porque sabia que seus talentos de empatia e de comando se provariam igualmente poderosos no novo trabalho. O mesmo se aplica a Brian, o bailarino advogado, e a Gillian, a professora especialista de produto. Cada um deles teve de deixar para trás todas as realizações e sucessos obtidos em profissões anteriores, mas levaram seus 5 primeiros temas com eles, refinando a compreensão de seus próprios temas pessoais. Você pode considerar a possibilidade de alterações radicais de carreira, ou talvez movimentos laterais, dentro de sua organização, sabendo com certeza que estará levando com você o que tem de melhor. Da mesma maneira, esse autoconhecimento lhe dará autoconfiança para si.
Libertar da tirania do dever. Você deve se tornar advogado, médico ou banqueiro, porque é o que sua família espera de você. Deve aceitar essa nova promoção a gerente porque sua organização e a sociedade em geral esperam que aceite. Esses deveres assumem muitas formas, e seja ela qual for, podem exercer uma pressão irresistível, mas, infelizmente, muitas vezes não levam em conta seus talentos naturais. O melhor meio de suportar essa pressão e partir em nova direção mais verdadeira é identificar seus temas pessoais de talento. Se você quer viver uma vida realmente produtiva, esses temas e os pontos fortes que eles forjam são os únicos deveres a que vale a pena dar ouvidos. Finalmente, concentrando-se em seus temas específicos, você vai se sentir confiante para reconhecer os temas de outras pessoas. Por quê? Porque quanto mais competente você se tornar em reconhecer como se combinam seus temas pessoais, mais seguro estará de sua própria singularidade. Independentemente de sua raça, sexo, idade ou profissão, você terá certeza de que ninguém olha o mundo exatamente da mesma maneira que você. E deduz-se que, se você é permanente e admiravelmente único, os outros também têm de ser. Semelhanças superficiais à parte, cada pessoa traz ao mundo uma perspectiva ligeiramente, mais significativamente, diferente. Na contramão da intuição, quanto maior for sua competência na complexidade de seus próprios temas, mais você será capaz de identificar e valorizar a complexidade das outras pessoas. Inversamente, quanto menos atencioso você for com sua própria combinação de temas, menos atencioso será com a combinação alheia. Como posso administrar meus pontos fracos? Bem, e quanto às suas fraquezas, como descrevemos anteriormente, muitos de nós somos obcecados por nossas fraquezas. Por mais orgulhosos que sejamos de nossos pontos fortes e por mais poderosos que esses pontos fortes possam às vezes parecer, suspeitamos que nossas fraquezas estejam de tocaia, como dragões, nas profundezas de nossa personalidade. Esperamos que a esta altura você já tenha percebido que suas fraquezas são muito menos imponentes do que isso. Talvez se pareçam mais com gremlins do que com dragões. Se deixarmos, porém, que façam o que quiserem, os gremlins podem provocar um bom estrago. Portanto, o melhor conselho não é se concentrar nos seus pontos fortes e ignorar as fraquezas, e sim se concentrar em seus pontos fortes e encontrar meios de administrar suas fraquezas. Mas qual é o meio mais eficiente de administrar uma fraqueza? Antes de mais nada, você precisa saber o que é uma fraqueza. Nossa definição de fraqueza é qualquer coisa que se interpõe no caminho da excelência no desempenho. Para alguns, isso pode parecer uma definição óbvia, mas antes de seguir adiante, tenha em mente que essa não é a definição de fraqueza que a maioria de nós usaria. Muitos provavelmente acompanhariam os dicionários e definiriam fraqueza como uma área onde não temos competência. Como você se esforça para construir sua vida em torno de seus pontos fortes, nós o aconselhamos a ficar longe dessa definição por uma razão muito prática. Como todos nós, você tem inúmeras áreas onde não possui competência, mas nem vale a pena se preocupar com a maioria delas. Por quê? Porque elas não se interpõem no caminho da excelência no desempenho. São irrelevantes. Não precisam ser administradas de forma alguma, mas apenas ignoradas. Por exemplo, nem sua incapacidade de operar um espectrômetro de massa, nem sua ignorância sobre a sequência dos elementos na tabela periódica são fraquezas porque, muito provavelmente, você não é um cientista profissional. Menos que seja apanhado de surpresa numa das respostas de um jogo de conhecimentos gerais, você provavelmente não vai dar a menor importância à sua falta de competência nessas áreas. Esses são exemplos fáceis na medida em que se referem a conhecimentos e habilidades de especialista, mas e quanto a temas de talento? Certamente, se você tem baixa competência num tema como pensamento estratégico, não deveríamos rotular isso de fraqueza e encorajá-lo a administrá-la? Usando nossa definição de fraqueza, a resposta é que, dependendo da sua necessidade de pensar estrategicamente, isso pode não ser uma fraqueza, como as centenas de milhares de funções que não exigem que você faça exercícios do tipo, e se, nem que desenvolva planos de contingência. Sua carência no tema pensamento estratégico é simplesmente um não talento, uma ausência. Você deve ignorá-la, mas não talentos irrelevantes podem sofrer uma mutação, transformando-se em fraquezas reais, sob uma condição. Tão logo você se encontre numa função que exija que você recorra a um de seus não talentos ou a uma área em que tem pouca habilidade ou conhecimento, uma fraqueza nascerá. Por exemplo, seu não talento para a comunicação, inofensiva em seu emprego anterior, como estagiário no escritório de advocacia, ganha dimensões de fraqueza no momento em que você decide se tornar advogado criminalista. Então, assim que você sabe que é portador de uma genuína fraqueza, de uma deficiência que realmente se interpõe no caminho da excelência de seu desempenho, qual o melhor meio de lidar com ela? A primeira coisa que você tem de fazer é descobrir se é uma fraqueza técnica, uma fraqueza de conhecimento ou uma fraqueza de talento. Por exemplo, você pode enfrentar dificuldades como vendedor de equipamento médico, não por falta de talento para o confronto, o tema comando, mas porque está perdendo tempo vendendo aos próprios médicos, quando a realidade do mercado de hoje é que a decisão cabe a diretores financeiros, ou talvez seus problemas como gerente para delegar responsabilidades com eficiência estejam menos relacionados com uma atrofia no tema desenvolvimento do que com o fato de você simplesmente não saber organizar uma reunião focada em definir objetivos com seus funcionários. Em casos assim, a solução é clara: vá adquirir as técnicas ou o conhecimento de que precisa. Como você pode saber com certeza que o ingrediente que está faltando é conhecimento ou técnica, e não talento? Bem, como desenvolvimento de excelência no desempenho não tem nada de ciência exata, é difícil saber com certeza, mas nosso conselho é o seguinte: se, após adquirir o conhecimento e as técnicas de que você acredita precisar, seu desempenho continuar abaixo da média, então, por eliminação, o ingrediente que está faltando tem de ser o talento. E nesse ponto você devia parar de perder tempo tentando encontrar seu caminho para a excelência e, em vez disso, se voltar para uma estratégia mais criativa. Pense nas 5 estratégias criativas que vêm a seguir, pensadas de nossas entrevistas com profissionais excelentes, para administrar uma fraqueza de talento. 1. Torne-se um pouco melhor na tarefa. Esta primeira não parece muito criativa, mas em algumas situações específicas é a única estratégia viável. Certas atividades são requisitos básicos para quase qualquer função. Ser capaz de comunicar suas ideias, por exemplo, ou escutar os outros, ou organizar sua vida de modo que você esteja onde precisa estar num determinado dia, ou assumir responsabilidade pelo seu desempenho. Se você não possui temas dominantes nessas áreas, comunicação, empatia, disciplina ou responsabilidade, precisará baixar a cabeça e se esforçar para ficar um pouco melhor. Por todas as razões que descrevemos nos capítulos anteriores, você pode não gostar disso e, com toda certeza, não chegará à excelência se não fizer mais nada além disso, mas mesmo assim é algo que precisa fazer. Do contrário, essas fraquezas podem solapar todos os seus pontos fortes em outras áreas. Se trabalhar para ficar um pouco melhor se mostrar extenuante demais, tente. A próxima estratégia: encontre truques de apoio que o ajudem a neutralizar suas fraquezas. 2. Encontre truques de apoio. Toda manhã, antes de calçar os sapatos, Kevin L. Para um momento e se imagina pintando a palavra e em seu sapato esquerdo e a palavra sino direito. Esse estranho ritual é seu truque de apoio para administrar uma fraqueza potencialmente devastadora. Kevin é o gerente nacional de vendas de uma empresa de software, e como era de esperar, uma de suas responsabilidades é criar uma estratégia nacional de vendas. Kevin tem muitos talentos para a função, é analítico, criativo, impaciente, mas, infelizmente, o tema pensamento estratégico não está entre eles. Isso significa que, embora Kevin seja capaz de prever os obstáculos que podem fazer seus planos irem por água abaixo, sua mente não faz de forma natural aquela pausa para abrir o leque de todos os caminhos alternativos e visualizar em detalhes aonde eles podem levar. A anotação, nos sapatos de manhã cedo, foi a melhor técnica que ele pôde inventar para não se esquecer de fazer a pergunta: e se? E assim prever os obstáculos. Durante nossa pesquisa, truques de apoio idiosincráticos como esse afloravam constantemente. Encontramos uma gerente radicalmente desorganizada,
cujo truque de apoio era o compromisso que tinha consigo mesma de fazer sempre uma arrumação completa em sua mesa uma vez por mês. Entrevistamos outra pessoa, uma professora aflita por uma capacidade de atenção tão cronicamente curta, que ela achava praticamente impossível se concentrar o bastante para corrigir todas as provas dos alunos. Seu truque de apoio? Nunca corrigir mais de 5 provas de cada vez. Corrigia 5, se levantava e tomava uma xícara de café. Corrigia outras 5 e ia alimentar o gato. Provavelmente você tem seu próprio sistema, sua muleta para uma dessas renitentes fraquezas de talento. Pode ser algo tão evidente quanto comprar um palm top para ajudá-lo a administrar sua vida, ou tão bizarro quanto imaginar a plateia nua para acalmar os nervos, antes de falar em público. Mas, seja o que for, não subestime sua utilidade. Você tem apenas um certo tempo para investir em si. Mesmo, um truque que lhe poupe preocupação como a fraqueza libera um tempo que você pode empregar melhor imaginando como refinar um ponto forte. Às vezes você não precisa procurar muito para encontrar o truque de apoio adequado, porque ele pode vir de um de seus temas fortes. Daí, a próxima estratégia. 3. Use um de seus temas mais fortes para dominar sua fraqueza. Mike K. é um consultor que ganha vida dando palestras para empresários. Consta que é ótimo nessa função. O fato de cobrar milhares de dólares por palestra e de ter agenda cheia pelos próximos 12 meses parece confirmar a avaliação de que é um comunicador eficiente. Ninguém se espanta mais com isso do que o próprio Mike. 20 anos atrás, se você lhe dissesse que hoje ele estaria falando toda semana para grupos de 400 ou 500 pessoas, entretendo-as com suas histórias e suas ideias, ele teria considerado isso da pior forma, achado que você, como todo mundo, estava apenas tentando humilhá-lo. Acontece que, aos 4 anos de idade, Mike desenvolveu uma gagueira. Não era uma daquelas gagueiras ocasionais que ocorrem sob tensão. Era um problema crônico. Cada palavra era uma armadilha. As que começavam com consoantes não podiam sequer ser iniciadas. Quando Mike tentava pronunciá-las, o ímpeto de falar ia se avolumando dentro dele. Mike podia senti-lo, mas o som parecia simplesmente incapaz de ultrapassar aquela primeira letra. Então ele congelava, um vago zumbido saía de sua boca, mas não vinha nenhuma palavra. Com as palavras começadas por vogais era ainda pior. O primeiro som da palavra fluía com facilidade, afinal, era uma suave vogal, mas de repente o resto da palavra ficava para trás. E assim o som da primeira vogal ficava se repetindo, como uma Maria Fumaça saindo da estação, mas de alguma forma desengatada dos vagões. Desnecessário dizer que Mike se mortificava com seu ponto fraco. Teve o infortúnio de frequentar um internato na Inglaterra, onde alguns de seus jovens colegas eram requintadamente cruéis. Preocupados, os pais o levaram a diversos psicólogos infantis em busca de cura, mas eles nada puderam lhe dizer de útil além do conselho de que parasse de tentar competir com seu irmão mais velho. Ele passou aos trancos e barrancos pelos anos escolares, aterrorizado com a perspectiva de ter que ler em voz alta na sala de aula, ressentindo-se dos colegas gozadores e atormentado por medos adolescentes de que jamais se casaria por pura incapacidade de pronunciar as palavras. Quer casar comigo? Então, certa manhã, aconteceu um milagre. Mike foi selecionado para fazer uma leitura para toda a escola durante um encontro matinal no pátio. Ao ver seu nome na lista de oradores, ficou furioso. Sabia que a escola não estava agindo de má fé, que estavam apenas seguindo o regulamento e atribuindo uma leitura a cada veterano prestes a se formar. Mas, ainda assim, o que lhes passava pela cabeça? Não sabiam que sua leitura ia transformá-lo numa atração de circo de horrores? Não podiam quebrar o protocolo e poupá-lo da humilhação? Mike fez um apelo ao diretor, mas estavam na Inglaterra. Aquilo era um internato. E bem, não, o protocolo não podia ser quebrado. Na manhã da leitura, Mike se arrastou para a tribuna, entorpecido pela magnitude de seu iminente fracasso. Na noite anterior, treinara a leitura tendo o diretor como orientador, e sua gagueira transformará o discurso de 5 minutos num quarto de hora de sofrimento. Sabia o que estava prestes a acontecer, mas era incapaz de impedi-lo. Como todas as tragédias, aquela era inevitável, e assim ele contornou a tribuna, agarrou-se às suas laterais, encarou o sorriso sádico da multidão e respirou fundo. Mas de repente, como o manjar dos deuses, as palavras começaram a fluir. Fluíam tão depressa que ele mal conseguia acompanhá-las. Fluíam como deviam fluir, como fluem as palavras para as pessoas normais. Ele se viu no meio da leitura bem no horário. Houve uma momentânea hesitação na palavra, sarcasmo, uma ironia que ele hoje acha divertida, mas logo estava disparando pela segunda metade do texto, navegando com facilidade por entre o campo minado das palavras, inevitável, multidões e magnífico planando suavemente rumo ao final. Dera conta do desafio. Lera o texto sem gaguejar. E estranhamente, inconcebivelmente gostara daquilo. Ergueu os olhos e viu bocas abertas, alguns olhares desapontados de seus perseguidores e beleza de ver. Cerca de uma dúzia de largos sorrisos de seus amigos mais próximos. Quando acabou, eles correram em sua direção. O que aconteceu? Boa pergunta, ele pensou. Após uma infrutífera década de terapia concentrada em corrigir sua gagueira, ela de repente, e muito publicamente, desaparecera. O que afinal tinha acontecido? Recapitulando a cena, ele percebeu que pouco antes de começar a ler havia encarado a multidão, visto seus rostos e se sentido, cheio de energia. Devagar, e depois com crescente certeza, foi começando a perceber que gostava de estar lá na frente. A combinação de significância e comunicação na linguagem do teste, descubra a fonte de seus pontos fortes. A pressão do desempenho na frente de centenas de pessoas, tão assustadora para alguns, foi decididamente estimulante para ele. Enquanto outros ficam paralisados na frente de multidões, ele na verdade se soltou. Seu cérebro pareceu trabalhar mais rápido, e as palavras vieram mais facilmente. Lá na frente de todos, ele foi capaz de fazer o que sempre o desafiara na vida real. Foi capaz de libertar os pensamentos aprisionados em sua cabeça. Foi capaz de se expressar. Mike aproveitou essa descoberta de um ponto forte e aplicou-a em sua vida fora do palco. Cada vez que falava com alguém, no pátio da escola, no carro a caminho de casa, ao telefone, imaginava que estava na frente de 200 pessoas. Visualizava a cena, via os rostos, organizava cuidadosamente os pensamentos, de repente as palavras começavam a fluir. Desse momento em diante, na faculdade, em seus locais de trabalho, com amigos e família, ele nunca mais foi conhecido como Mike. Mike continua sendo um exemplo do poder que tem nossos pontos fortes de levar a melhor sobre nossas fraquezas, após uma década sendo definido por sua fraqueza, tentando desesperadamente e não conseguindo corrigi-la. Mike teve a sorte de reconhecer os talentos que, adequadamente cultivados, poderiam libertá-lo. Quando você estiver lutando para administrar suas fraquezas, mantenha a mente aberta para os talentos que possam fazer isso por você. 4. Encontre um parceiro. A parceria é uma das artes perdidas do mundo empresarial. Com os requisitos profissionais do ocupante perfeito para um cargo chegando a ocupar 2 páginas inteiras, e a lista de suas experiências indo ainda mais longe. Fomos sendo doutrinados pela noção de que um funcionário eficiente é um funcionário bem lapidado pela experiência. Diante dessa doutrinação, não chega realmente a espantar que tanta gente esqueça que esse funcionário perfeito e acabado é fruto da fantasia de alguém e que, em vez disso, o acabamento de que necessitamos pode muito bem estar ao nosso lado o tempo todo. Em contraste com isso, entre os excelentes profissionais que entrevistamos, encontramos milhares que tinham se tornado peritos na arte das parcerias que se complementam. Não apenas eram capazes de descrever seus pontos fortes e fracos em detalhes nítidos, mas também identificavam alguém próximo cujos pontos fortes combinavam com suas fraquezas. Algumas dessas fraquezas eram fraquezas de conhecimento ou técnicas, e assim era fácil localizar os pontos fortes equivalentes. Encontramos empresários incapazes para os números, que tinham conscientemente feito parceria com contadores malucos por números, e gênios em manipulação genética que tinham sensatamente procurado um
perito legal que soubesse como obter aprovação para uma droga milagrosa. Contudo, os exemplos mais impressionantes eram aquelas parcerias construídas sobre temas complementares de talento. Havia o executivo sênior que compreendia o conceito de que cada um de seus subordinados diretos era diferente, mas também percebia que não tinha o talento. O tema individualização para identificar exatamente como cada pessoa era diferente. Em vez de tentar tapear, contratou um profissional de recursos humanos cuja função básica era ajudá-lo a compreender as idiosincrasias de cada pessoa. Havia o advogado criminalista que fazia defesas formidáveis no tribunal, mas não suportava pesquisar a jurisprudência na biblioteca, o tema contexto. Ao montar seu escritório, sabia que sua mais importante aquisição seria alguém cuja paixão pela pesquisa dos precedentes legais se equiparasse à sua paixão pela representação do réu. Ele rapidamente encontrou alguém cujos olhos se iluminaram com a perspectiva de passar longos dias lendo letrinhas miúdas. Juntos, montaram um escritório de sucesso. Depois houve o simpático, mas humilde comissário de bordo que se retraía com a ideia de confrontar um passageiro arruaceiro, ou mesmo dar más notícias a um passageiro cordial. O tema comando. E assim, a cada voo, antes de os passageiros embarcarem, perguntava discretamente aos seus colegas da tripulação se algum deles era bom em manter a serenidade quando fosse a hora de anunciar cancelamento de voos, confusão de assentos ou outras notícias igualmente sombrias. Nem sempre encontrava o parceiro perfeito, mas frequentemente sim, e segundo seu relato, essas parcerias o ajudaram a evitar a repetição daquelas muitas situações em que no passado ficava nervoso, perdia a tranquilidade e perturbava o passageiro. O impressionante nesses exemplos não é a profundidade da análise requerida, na realidade. Em cada um desses exemplos era razoavelmente fácil saber que temas estavam faltando. O que impressiona é simplesmente a disposição de cada pessoa em admitir sua imperfeição. É preciso ser uma pessoa forte para pedir ajuda. 5. Simplesmente pare de fazer. Essa estratégia é um último recurso, mas quando, por alguma razão, você for forçado a tentá-la, talvez se espante de ver como ela pode ser revigorante. Muitos de nós perdemos tempo, confiança e respeito tentando aprender a fazer coisas que simplesmente não precisamos fazer. Por quê? Porque somos encorajados a isso. Gerências de recursos humanos afoitas insistem em definir regras de como o trabalho deve ser feito em vez de o que o trabalho deve realizar. Legislam sobre estilo, não sobre resultados, condenando cada funcionário a aprender o estilo desejado. Nossos entrevistados rejeitaram essa conformidade de estilo. Qual foi o conselho que deram para lidar com uma fraqueza particularmente persistente? Pare de fazer aquilo e veja se alguém se importa. Agindo assim, dizem eles, 3 resultados podem surpreendê-lo. Primeiro, como as pessoas se importam pouco. Segundo, quanto respeito você ganha. E terceiro, como você se sente melhor. Mary K., uma gerente que não tinha talento para empatia, usou essa estratégia. Após mais um dia tentando e não conseguindo penetrar nos mistérios do estado emocional de cada pessoa, tomou uma decisão. Confessou a cada um de seus funcionários que não tinha empatia, dizendo: de agora em diante não vou mais tentar fingir. Nunca vou conseguir compreendê-lo intuitivamente. Portanto, se quiser que eu saiba o que você está sentindo, é melhor simplesmente me dizer. E não pense que me dizer uma vez no início do ano basta. Como você está se sentindo não é uma coisa que se fixe com facilidade na minha memória. Por isso você precisa continuar me lembrando. De outro modo, nunca vou me lembrar. Essa confissão foi recebida com alívio. Os funcionários sabiam que ela era basicamente uma boa pessoa, mas não era surpresa para ninguém que lhe faltava o dom da empatia. Talvez usassem a palavra fechada ou distante, em vez de não empática, mas o significado era o mesmo. Como disse um deles, Mary é tão confusa no campo das emoções que poderia ser sua melhor amiga e nunca se dar conta disso. É preciso coragem, mas confessando sua fraqueza e anunciando que se sentia incapaz de corrigi-la, Mary deu um significativo passo à frente como gerente. Tornou-se uma pessoa mais autêntica aos olhos dos funcionários. Tinha uma falha, mas estava consciente dela, e portanto uma gerente mais confiável. Seu comportamento perdeu o caráter pouco franco, teatral, e se tornou previsível, imperfeito, mas previsivelmente imperfeito. Os funcionários gostaram disso. Confessando uma de suas fraquezas e anunciando a intenção de desistir de corrigi-la, você pode obter o mesmo resultado. Confesse que perdeu a batalha com a fraqueza irreparável, e pode muito bem conquistar a confiança e o respeito das pessoas ao seu redor. Cada uma dessas estratégias, tornar-se um pouco melhor, criar um truque de apoio, usar um de seus temas mais fortes para dominar sua fraqueza, encontrar um parceiro e simplesmente parar de fazer o que não faz bem, pode ajudá-lo no esforço para organizar sua vida em torno de seus pontos fortes. No entanto, não importa que estratégia você use, jamais perca sua perspectiva. Tais estratégias não transformam as fraquezas em pontos fortes. São projetadas para ajudá-lo a administrar uma fraqueza, para que ela não se interponha no caminho de seus pontos fortes. Como vimos, esse controle de danos pode ser valioso, mas não é capaz, por si só, de levá-lo à excelência. Um último ponto sobre a administração da fraqueza. Algumas pessoas se perguntam se um tema forte pode se tornar tão dominante que passe a se interpor no caminho da excelência profissional, transformando-se assim, por definição, numa fraqueza. Por exemplo, será que o tema ativação pode ser tão poderoso numa pessoa que ela se esqueça de pensar no futuro? Ou pode o tema comando ser tão dominante a ponto de levar alguém a sempre incomodar quem está ao seu redor? Temos um ponto de vista diferente. É impossível ter um determinado tema em excesso. Pode-se no máximo não ter a dose suficiente de algum outro. Por exemplo, pessoas rudes não têm comando em excesso. Tem falta de empatia, isso sim. Pessoas impacientes não têm ativação em demasia. Tenha pouco talento futurista. Essa distinção não é esotérica. Pelo contrário, tem repercussões práticas. Se você presume que a pessoa tem dificuldade de atingir a excelência por ter um excesso de determinado tema, por certo lhe dirá para abrandá-lo e pedirá que pare de se comportar daquela maneira, que procure ser menos quem realmente esse é um conselho repressivo. Pode ser bem intencionado, mas dificilmente será eficiente. Ao contrário, se presume que ela encontra dificuldades por ter muito pouco de um ou mais temas, você vai lhe oferecer um conselho mais positivo. Vai sugerir que administre sua fraqueza, vai orientá-la a decidir quais das 5 estratégias parecem mais úteis, selecionar uma ou duas e ajustá-las à sua situação particular. Esse conselho frequentemente se mostra um tanto difícil de ser posto em prática, mas é mais criativo, mais objetivo e, portanto, mais eficiente. Meus temas podem revelar se estou na carreira certa. De todas as perguntas que podem mantê-lo acordado à noite, enquanto você avalia sua carreira, as 2 que se seguem são as mais difíceis. Primeiro, será que você escolheu a área que mais combina com quem você é? Saúde, educação, engenharia mecânica, ciência da computação, moda e assim por diante. E depois, estará exercendo a função certa para você? Você devia ser vendedor, gerente, administrador, escritor, designer, consultor, analista ou alguma combinação especial e única? Se você escolheu a função certa, mas a área errada, pode terminar como um vendedor nato vendendo serviços em que não acredita ou como um genial designer de produtos que não empolgam. Do mesmo modo, orando sua paixão por uma determinada área, mas esquecendo de selecionar a função certa. Você pode se ver administrando escolas quando preferia estar ensinando nelas ou editando artigos de jornal em vez de escrevê-los. Como os resultados do teste podem ajudá-lo nessas 2 questões de carreira? Seus temas pessoais têm na verdade pouco a dizer sobre a questão da área em que você deveria estar, e embora possam oferecer alguma orientação geral sobre a questão da função profissional, seria sábio de sua parte não tomar essas orientações como se elas fossem as escrituras sagradas. Como essas respostas podem surpreendê-lo, dedique algum tempo a examinar os conceitos de área e função mais de perto, de modo a entender precisamente onde, como e se o teste descubra a fonte de seus pontos fortes pode ser útil. Área. Você já fez um daqueles testes de orientação vocacional em que responde a uma série de perguntas e fica sabendo para que área tem mais vocação? Esses testes baseiam-se na premissa de que, numa certa área, todos devem ter um
Temperamento semelhante. Eles estudam seu temperamento, fazem uma comparação com cada área da base de dados e o espremem no escaninho daquelas que chegam mais perto. O teste Descubra a fonte de seus pontos fortes não é um desses testes. Ele revela seus temas pessoais. Embora tais temas possam sugerir certas direções que sua carreira pode tomar, eles não encaixam numa área ou em outra. Não podem fazer isso. Por quê? Simplesmente porque a pesquisa não indica uma relação linear entre temas e áreas. Uma das descobertas mais interessantes de nossas entrevistas foi o número de pessoas com temas semelhantes que estavam se destacando em áreas muito diferentes. Quando Jane J. e Linda H. completaram o teste, 3 de seus 5 primeiros temas provaram ser significância, ânsia de ter a excelência reconhecida, ativação, desejo de ação e comando, presença de espírito para desafiar os outros. Jane e Linda têm um estilo muito parecido. Ambas são decididas, objetivas e um tanto intimidadoras. As trajetórias de suas carreiras são também semelhantes. Ambas obtiveram destaque em nível nacional com desempenhos excelentes, mas suas respectivas áreas não poderiam ser mais diferentes. Depois de concluir o curso superior, Jane pulou de imediato para o ramo varejista. Sempre gostara muito do varejo. Era tão imediato, tão mensurável, tão direto. Todo o processo de comprar, de fazer o marketing, de servir ao cliente a fascinava. Ela não podia se imaginar indo para qualquer outra área. Os temas de Jane nesse mundo de ritmo acelerado, ativação, comando e significância, se mostraram particularmente poderosos. Ela nunca tinha medo de entrar em ação mesmo quando, como vez por outra acontecia, recebia informação inadequada. Nunca se esquivou de confrontar as pessoas com quem trabalhava e de desafiá-las a continuar buscando níveis notáveis de desempenho. E assim ela foi galgando os degraus tradicionais da carreira, passando pelos níveis gerenciais da Disney Stores, a presidência da empresa Victoria's Secret, a presidência da Banana Republic, onde levou sua equipe a ultrapassar a marca de $1 bilhão em vendas e, finalmente, chegando à sua atual posição como presidente da área de comércio eletrônico da Walmart, onde está incumbida do desafio de recriar em versão para a internet o maior negócio varejista do mundo. Linda encontrou sua área de forma menos direta. Quando estudava na Universidade de Pittsburgh, conheceu um colega que tinha paixão por direito. Era o editor da revista Law Review, que circulava no campus e passava muitas horas na biblioteca jurídica preparando artigos para a revista. Linda não se sentia mobilizada pelo direito, nem contra nem a favor, mas como ficava, e ainda fica, intrigada com pessoas apaixonadas por seu trabalho. Passava algum tempo com ele na biblioteca, revisando os artigos e dando uma olhada na jurisprudência. Tornaram-se amigos. Podiam ter levado o relacionamento mais longe, mas, desgraçadamente, uma semana antes de sua formatura, ele morreu num acidente de carro quando ia para casa visitar os pais. Quando ela conseguiu pensar com clareza naqueles dias de estupor após o desastre, a sensação dominante era de coisa interrompida, abruptamente cortada. E assim, gradualmente, com pouca noção de aonde aquilo ia levar, foi compelida a retomar a vida dele onde ele a deixará. Foi a coisa mais prática que pude pensar em fazer para homenageá-lo, diz ela agora, tentando explicar sua decisão. Matriculou-se na faculdade de Direito, ajudou a editar a Law Review, tornou-se tão apaixonada pelos estudos quanto ele tinha sido e se formou em segundo lugar na sua turma. E então seguiu uma carreira marcada pelo pioneirismo. Foi a primeira mulher no Texas a trabalhar como auxiliar de um juiz da Corte de Apelações dos Estados Unidos. Foi a primeira mulher sócia de um grande escritório de advocacia em Dallas. Foi a primeira mulher a ser indicada delegada da Comissão de Títulos e Valores. E, tendo perdido este último posto por circunstâncias fora de seu controle, tornou-se a primeira mulher a ser nomeada chefe da consultoria jurídica da Bolsa de Valores de Nova York. A inteligência natural de Linda obviamente teve alguma coisa a ver com essas realizações, mas, quando se examinam as decisões de sua carreira, podemos ver que Linda não era apenas impelida por um desejo de homenagear a memória do amigo. Na realidade, a cada passo se pode ver a mão orientadora de seus temas pessoais. Sendo a única sócia mulher de seu escritório, ela gostava da pressão de conquistar seu espaço, de impor sua personalidade para ser ouvida comando. Mas ansiava por um espaço maior, significância. E assim, em vez de trombar com os limites da comunidade legal do Texas, cultivou deliberadamente, ativação, uma especialidade, a securitização de grandes grupos imobiliários, que pudesse lhe dar uma fonte independente de poder e credibilidade. Essa especialidade lhe valeu a atenção dos grandes bancos de investimento de Wall Street, que por sua vez lhe propiciaram relações com clientes importantes, convites para palestras, autoria de livros e cursos em universidades, lançando a do Texas para a cena nacional. As histórias de Jane e Linda revelam que há muitos modos de encontrar a área certa. Jane sentiu a dela no sangue. Linda tropeçou na sua a honrar a memória de um amigo. E hoje, aliás, apesar de seu sucesso, ela acha que, se tivesse de refazer sua vida, provavelmente teria preferido ser empresária, em vez de abraçar o direito. Você terá de encontrar sua área da mesma maneira, ouvindo o chamado de seus desejos e depois descobrindo o que o mobiliza. Se você não sente uma forte motivação, precisará fazer experiências na escola ou em seus primeiros anos no mercado de trabalho e ir fechando seu foco por eliminação. É por isso que dizemos que o teste Descubra a fonte de seus pontos fortes não conduz a nenhuma área determinada. Em sua busca pela área certa, nem Jane nem Linda teriam sido ajudadas se conhecessem seus temas pessoais, porque, a despeito de suas áreas diferentes, os temas eram muito semelhantes. O mesmo se aplica a você. Seus temas pessoais não vão necessariamente ajudá-lo a escolher entre ser um varejista, um advogado ou mesmo um carpinteiro. O que eles podem fazer é ajudá-lo a tirar o máximo de qualquer área que você escolher. Função. O teste Descubra a fonte de seus pontos fortes tem mais a lhe oferecer aqui. Nossa pesquisa deixa claro que os que se destacam numa mesma função possuem de fato alguns temas semelhantes. Por exemplo, muitos dos jornalistas que entrevistamos acharam que o tema adaptabilidade estava entre os seus 5 primeiros. Nunca sabiam na véspera onde seu trabalho poderia levá-los no dia seguinte. Alguns de nós nos sentiríamos mentalmente arrasados por essas constantes mudanças de assunto, tom e locação. Mas pessoas aquinhoadas com adaptabilidade sentem-se revigoradas. Elas se alimentam do inesperado. Muitos médicos em nosso estudo, não importa a especialidade, possuíam o tema restauração. Todos os dias se defrontam com pacientes precisando de ajuda. Tem de responder à necessidade que cada pessoa apresenta no momento, sabendo que, por mais diligentes e atentos que sejam, o futuro só vai lhes trazer mais gente doente para curar. Seria um trabalho ingrato, interminável se eles não fossem guiados pelo talento de extrair satisfação profunda da recuperação de um paciente, ou em certos casos, da crescente aceitação por parte de um paciente de sua própria morte. Dentro do mesmo espírito, encontramos milhares de professores com temas como desenvolvimento, empatia e individualização que presumivelmente empregavam esses talentos com grande efeito ao ajudar cada estudante a aprender. Comando, ativação e competição eram talentos frequentemente encontrados entre os 5 primeiros dos vendedores que entrevistamos, capacitando-os a vibrar com o desafio do confronto e da persuasão, e com a oportunidade de comparar sua eficiência com a de seus pares. Apesar dessas descobertas, contudo, você precisa ter cuidado para não traçar uma linha reta demais entre um tema particular e uma função particular. Sugerimos cautela, porque as entrevistas de nossa pesquisa indicam que milhares de pessoas com combinações muito diferentes de temas ainda assim desempenham a mesma função igualmente bem. Steve S. e Vitória S. são 2 empresários bem-sucedidos. No entanto, os 5 primeiros temas de Steve são competição, analítico, pensamento estratégico, ideativo e futurista, enquanto os de Vitória são empatia, desenvolvimento, restauração, contexto e imparcialidade. Com essas combinações tão diferentes, como podem se destacar numa função semelhante?
Fazem isso moldando suas funções para que elas se ajustem a seus temas pessoais. Steve dirige uma empresa na internet chamada ICBox, que produz e distribui curtas de animação na web. Seu gênio particular consiste em ser capaz de persuadir diretores de filmes e investidores de risco a enxergar, e literalmente, comprar sua visão do futuro. Seu modelo de negócio é incompleto. Seu conteúdo, na época da redação deste livro, ainda está dentro das cabeças de seus diretores, e a tecnologia do streaming video está alguns anos distante da plena funcionalidade. E, no entanto, ele se deleita com o desafio de transformar toda essa incerteza na previsão irresistível de um negócio lucrativo. Reuniu uma equipe de realizadores e gerentes de pessoal competentes que o deixa livre para fazer o que gosta. Vitória dirige uma firma de relações públicas com capital de 7 milhões de dólares, baseada há 12 anos em Londres e especializada em grandes cadeias de hotel como Four Seasons e Sotel. Ela admite que não é uma estrategista de negócios, preferindo transferir esses deveres a um sócio vindo da área bancária. Na realidade, Vitória se preocupa em administrar a área de operações da empresa. É ela quem seleciona novos colaboradores, aloca-os nas contas adequadas, descobre o que cada um precisa aprender e ouve seus problemas. Nessa função, ela tem de usar a maioria, se não a totalidade, dos seus 5 primeiros temas, e como resultado, a empresa e seus 40 funcionários estão prosperando. Steve seria um completo fracasso na função de Vitória. Vitória teria horror a de Steve. Ambos, no entanto, se destacam como empresários. Cada um desses exemplos nos lembra que, independentemente da função, há muitos caminhos para a excelência. Sim, alguns temas parecem se ajustar a certas funções. Mas não, você não deve necessariamente concluir que esteja mal colocado só porque alguns de seus temas à primeira vista não combinam com sua função. Nossa pesquisa sobre os pontos fortes humanos não dá razão à extrema, e extremamente enganosa, afirmativa de que você pode desempenhar qualquer função que esteja determinada a desempenhar, mas nos conduz à seguinte verdade: seja o que for que decida fazer, você será mais bem-sucedido se moldar sua função de modo a usar seus talentos pessoais na maior parte do tempo. Esperamos que, jogando luz sobre seus temas pessoais, possamos ajudá-lo a moldar tal função. Item. Capítulo 6. Gerenciando pontos fortes. Terminamos por aqui. Já deu 145 páginas. Deu 45 páginas, a partir do mais um pouquinho. Então, finalizando essa parte. És tu que está comandando, não estou nem olhando isso, hein? Então, bora lá. É sobre sua responsabilidade. Hoje é quarta, temos amanhã e sexta para dividir o que resta. Então, tá tudo certo. Muito bem. Então, nós estarmos atentos, né? Espertos e despertos com essa questão de como usar os nossos talentos, né? Basicamente é isso que ele está dizendo. Certo? Biscoito. Certo. Quer trazer alguma coisa aí? Joyce, você? Não, o destaque maior é só para usar as próprias fraquezas, né? Para como seus talentos e virtudes. Um bom exemplo é do rapaz lá que... O Mike, né? Acho que é o nome dele. A maior dificuldade dele era a gagueira. E ele se tornou um grande palestrante. Rei Gago, né? Sim. Exatamente, Rei Gago. Então, que tudo é possível, que nada se deprime com suas dificuldades, com suas fraquezas, que não possa utilizá-las em seu favor. Bom. Bem, amados. Então, vamos seguir nossa existência, sentindo as bênçãos, que já é o dia. Turma, 5 do 12 em 12. Mentoria hoje, revisão do pilar do poder, não é isso? Luísa Solange. Vamos entrar... Não, disciplina. Revisão do pilar do poder. E vamos entrar na subida do pilar da disciplina. Quinto pilar. Certo, biscoito? Então vamos nessa, queridos. Um beijo na alma de vocês. Valeu!